Olá, tudo bem com você? Se eu te perguntar qual é o dobro de raiz de 3, você sabe como resolver? Eu sei que olhando para essa questão a gente já pensa em fazer o seguinte: estou falando em dobro e eu estou falando aqui da raiz de 3. Então a gente faz a raiz, tá? O dobro do 3 que está lá dentro da raiz e diz que é raiz de 6. Mas, se você resolver dessa maneira, posso te contar? Isso aqui vai estar errado. Então, ó, letra A já está descartada, não é a maneira correta de resolver esse tipo de questão. Quer aprender como resolver da maneira certa? Eu vou te explicar agora. Bom, quando a gente fala aqui, ó, dobro da raiz de 3, realmente eu estou fazendo duas vezes, porque é o dobro, e eu tenho a raiz. Mas o que acontece? Esse dobro não é do número que está lá dentro, ele é de toda a minha raiz. Então, a maneira certa é isso aqui, ó, o dobro da raiz de 3. Para a gente conseguir resolver e descobrir qual vai ser a resposta certa, a gente precisa colocar esse número lá dentro da raiz. E esse é o nosso conteúdo de hoje, introduzindo um fator externo ao radical. E como que a gente faz isso daqui? Antes de explicar como colocar um número lá dentro do radical, vamos pensar comigo aqui como que esse número teria que fazer para sair do radical. Então, a gente tem uma propriedade que diz o seguinte: se você tem raiz enésima de a elevado a n, você pode cancelar os dois, tá? Se for o mesmo valor. E esse número que está dentro, ele vai sair da minha raiz. Então, para que um número saia da raiz, ele precisa ter um expoente, que é o mesmo número que está no índice da raiz. E a gente cancela e ele sai. Então, se o número está de fora e eu preciso colocar ele aqui dentro, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Vamos lá, o 3 já está aqui dentro e vai multiplicar, está multiplicando, e ele vai sim lá para dentro. Só que ele precisa de um expoente que tem o mesmo valor aqui no índice da raiz. Quando a gente tem raiz quadrada, o índice não aparece, mas é 2 porque é raiz quadrada. Então, ao entrar a raiz, a gente vai colocar 2 aqui, tá? Então, agora sim, a gente já consegue resolver isso daqui. Vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada, o 3 está aqui, e aí 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o correto é raiz de 3 vezes 4, que é 12. Então, ó, a resposta correta tá aqui, letra B, raiz de 12. Então, sempre que você precisar, ó, se você tiver 3, raiz cúbica aqui, ó, de 2. Se você precisar colocar esse número de fora lá dentro da raiz, você pode fazer isso tranquilamente. Só lembra o seguinte, ó. Aqui agora eu tenho raiz cúbica. Então, vai ser, ó, raiz cúbica de quem? O 2 já tá lá dentro. Ele vai multiplicar o 3, que vai entrar. Só que quando ele entra aqui, ó, e a raiz é cúbica, ou seja, o índice da raiz é 3, o expoente tem que ser 3. Pra gente poder cancelar, tá? No caso aqui, ele sair. Então, aqui eu tenho 3 ao cubo. E aí a gente resolve normalmente, ó, raiz cúbica, 2 vezes 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, o que a gente vai ter nesse caso aqui? Eu vou ter raiz cúbica de 2 vezes 27 é igual a 54. Então, vai ser raiz cúbica de 54, tá? Um detalhe importante aqui, ó, que você não pode esquecer e não pode confundir é o seguinte, tá? Então, aqui a gente fez o primeiro exemplo. Deixa eu fazer mais um, desfocou. Pronto, voltou. Se você tiver, por exemplo, 2A e aqui raiz quadrada de A. Quando você for colocar esse 2A dentro da raiz, eu sei que automaticamente a gente já pensa em fazer o seguinte, ó. O A já tá aqui, vem pra cá. 2A, como o índice da raiz é 2, né, porque a gente tá falando de raiz quadrada, na hora que vai entrar, vai ficar 2A ao quadrado, certo? Tá, 2A, ele entra 2A ao quadrado. Só que tá errado.
Aqui você tem dois termozinhos, ó, você tem o 2, que é o número, e aqui o A, que é a letra. Tem uma multiplicação entre eles, da mesma forma que tem a multiplicação aqui antes da raiz. Então, nesse caso, não é só o A que precisa do quadrado, o 2 também precisa. Então, aqui, ó, eu preciso colocar o 2 também ao quadrado. E aí, como que vai ficar tudo aqui no final? Vou resolver o 2 ao quadrado, que é o único número que a gente tem. Então, 2 ao quadrado é 4. Esse A com aquele A a gente pode juntar, porque é tudo multiplicação. A gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui tem 2 e aqui, quando não aparece, é 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. E aí, a gente fica com 4, raiz quadrada, aliás, de 4A ao cubo. Então, muito cuidado. Se o índice da raiz é 3, você pode levar o número lá para dentro, desde que você coloque o expoente 3. Se você tiver mais de um termo, mais um fator aqui do lado de fora e que é colocado do lado de dentro, você pode tranquilamente, mas cada um deles precisa estar elevado no mesmo expoente que está aqui no índice da minha raiz. Se que tivesse 2, A, B, ia ser 2 ao quadrado, A ao quadrado e o B ao quadrado, tá bom? E esse tipo de questão aqui, né? Qual é o dobro da raiz de 3? Qual é a metade da raiz de 10? Aparece muito, tá? Em forma de pegadinha, justamente por isso aqui. A gente olha o dobro e já vê outro número ali e já pensa em multiplicar os dois. Mas tá errado, tá? Se você tem uma raiz, tá fazendo o dobro de uma raiz ou a metade de uma raiz, você precisa colocar esse número lá pra dentro. Mas é isso, a gente já aprendeu como a gente faz. Então, essa foi a nossa dica, o exercício de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque a gente vai ter vários exercícios pra gente resolver, tá? E se você quiser explicação detalhada, não só desse conteúdo, mas de outros também, sugiro para você seguir meu outro canal, Matemática com Amorim. Vai lá, segue, tem muita explicação, muito conteúdo legal. E para você não ficar perdido, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você ir para o canal. Vou deixar aqui também a playlist com outros vídeos sobre esse assunto e também o vídeo com a explicação, tá bom? Então, eu tô te esperando aqui na próxima aula. Não deixe, então, ó, de deixar seu like e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero, um super beijo e tchau!